Aula de exercícios do capítulo Cálculos Fundamentais. O exercício proposto é: determine o número de átomos de hidrogênio contidos em 294 gramas de ácido sulfúrico. Foram dadas as massas atômicas do hidrogênio, 1U, do enxofre, 32U, e do oxigênio, 16U. Bom, para resolver esse exercício, nós vamos ter que seguir alguns passos. Primeiro, para que a gente possa determinar o número de átomos, nós precisamos conhecer o número de moléculas. Para conhecer o número de moléculas, nós vamos ter que determinar o número de mols contidos nessa amostra. Para calcularmos o número de mols, nós precisamos primeiro saber qual é a massa molar do ácido sulfúrico. E a massa molar, por sua vez, é numericamente igual à massa molecular, que nós podemos calcular, já que foram dadas as massas atômicas, só que trocando-se a unidade U pela unidade grama por mol. Então, vamos resolver o exercício do último passo para o primeiro. Primeiro passo, vamos calcular a massa molecular do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem como fórmula H2SO4, ou seja, nós temos 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, vamos fazer o cálculo. Para o hidrogênio, nós multiplicamos 2, que é o número de átomos, pela sua massa atômica, que é 1U, obtendo, então, 2U. Para o enxofre, nós multiplicamos 1, que é o número de átomos, por 32U, que é a sua massa atômica, e vamos obter 32U. Para o oxigênio, nós multiplicamos 4, que é o número de átomos, por 16U, que é a sua massa atômica, obtendo 64U. Somando a massa total dos átomos, nós vamos obter que a molécula de ácido sulfúrico tem uma massa de 98U. Lembrando, a massa molar é numericamente igual à massa molecular, só que nós vamos trocar a unidade U pela unidade grama por mol. Logo, a massa molar é 98 gramas por mol. Vamos então ao segundo passo, que é calcular o número de mols presentes na amostra. O exercício nos informou que a massa de ácido sulfúrico é 294 gramas. Nós, no item anterior, determinamos que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Então, o cálculo do número de mols será feito dividindo-se a massa, 294 gramas, pela massa molar, 98 gramas por mol. E nós vamos obter 3 mols de ácido sulfúrico. Agora que a gente já determinou o número de mols, nós podemos descobrir quantas moléculas existem nessa massa de ácido sulfúrico. Para isso, basta lembrar que em 1 mol de moléculas, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, vamos ao cálculo do número de moléculas. Nós vamos multiplicar 3, que é o número de mols da amostra, por 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de moléculas em 1 mol. E vamos obter o seguinte resultado: 18,06 vezes 10 a 23 moléculas. Chamando atenção para o seguinte, eu só fiz a multiplicação do 3 pelo 6,02 e mantive
a potência 10 a 23. Agora que a gente determinou o número de moléculas, vamos ao quarto e último passo do nosso exercício para determinar o número de átomos. Bom, pela fórmula do ácido sulfúrico, nós podemos perceber que existem 2 átomos de hidrogênio em uma molécula. Então, o que nós vamos fazer é multiplicar o número de átomos em uma molécula, que é 2, pelo número de moléculas que nós encontramos no item anterior, que é 18,06 vezes 10 a 23 moléculas. Dessa forma, nós encontramos o resultado com o número de átomos, que é 36,12 vezes 10 a 23 átomos. Novamente, eu só fiz a multiplicação do 2 pelo 18,06 e mantive a potência 10 a 23. Então, agora, só recapitulando os passos que nós fizemos. Primeiro, nós calculamos a massa molecular, encontramos 98U. Depois, nós determinamos a massa molar, simplesmente trocando a unidade de massa molecular, que é o U, pela unidade grama por mol. Conhecendo a massa e também a massa molar, nós calculamos o número de mols. Obtivemos 3 mols. Com o número de mols, nós encontramos o número de moléculas, 18,06 vezes 10 a 23. E, a partir do número de moléculas, nós determinamos o número de átomos de hidrogênio. Então é isso. Muito obrigada. Até o nosso próximo capítulo.